CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. E eu sou a Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. E aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Lembro que você pode nos ver e também nos ouvir. Você pode ouvir esse episódio e assistir nas nossas plataformas digitais. Esse episódio já está disponível no Valor e também na CBN. Então, ajeite seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, da sua TV, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje vai completar em breve 41 anos de carreira em uma única empresa, que é uma das maiores empresas de consultoria e auditoria globais. E essa história começou já no primeiro ano de faculdade, em 1984. Na época, ele estudava Ciências Contábeis na FECAP e entrou na empresa como trainee. Durante esses primeiros anos, ele aproveitou para se formar também em finanças na GV. Bom, e em 1998 ele se tornou líder regional do escritório da empresa na Bahia, cargo que ele ficou até 2005. Em 2013, ele se tornou líder do conselho e 2 anos mais tarde, membro do Conselho Global de Estratégia da companhia. Até 2013, ele ocupou essas 2 cadeiras, representando a consultoria em diversos fóruns internacionais. Depois disso, liderou as áreas de finanças, de operações, de auditoria, de assurance, até se tornar sócio-presidente em 2020. E já no primeiro ano no cargo, ele ajudou a empresa a enfrentar um cenário difícil. Na pandemia, ele teve que demitir 380 pessoas, mas um ano depois, ele acabou contratando 1.194 novos funcionários. E nesse período, a empresa atingiu um crescimento de 8% na receita. E ao fim de 5 anos, dobrou a receita. Hoje, ele comanda mais de 5.000 funcionários em 19 escritórios no país. E ele também atua em diversas instituições. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e hoje é presidente do Conselho Consultivo do WTC São Paulo e atua também no Conselho de Administração do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, além do Conselho Consultivo da Fundação OSESP. E, por fim, também é membro do Conselho Deliberativo do MOVER, que é o Movimento pela Igualdade Racial, e membro e líder do Comitê de Presidentes do Fórum de Direitos e Empresas LGBTI+. Bom, e agora ele foi reeleito por unanimidade aí para permanecer como sócio-presidente por mais 5 anos na companhia. E o seu desafio, bom, nunca é simples, né? É dobrar o faturamento até 2030 e ampliar a área de consultoria da empresa no Brasil. Para aprofundar mais esse tema, essa história, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com o Marco Castro, que é sócio-presidente da PwC no Brasil. Marco, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, poxa, é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, é muito bacana, estou até emocionado com tudo que vocês falaram. Muito obrigado pela gentileza. Nós que agradecemos. Marco, eu quero começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre esse início, até essa introdução, né? Você passou não só toda a sua carreira na PwC Brasil, mas também a maior parte da sua vida. Queria saber quem era você antes de entrar na empresa, qual que era a sua ambição quando você entrou na faculdade e também o que você imaginava para o seu futuro profissional. Na realidade, quando você falou dos 41 anos, é impressionante. Quando eu cito esse dado no mercado, falo com as pessoas, parece que eles não entendem, porque de fato é algo que não é muito comum nos dias de hoje. As pessoas não ficam tanto tempo nos seus trabalhos, nos seus ambientes, nas suas carreiras. Eu comecei muito cedo e, na realidade, eu me lembro que, mesmo quando eu estava lá, no que antigamente a gente chamava de colegial, que hoje é o ensino médio, eu já tinha ali alguns professores, algumas pessoas que me influenciavam e falavam, poxa, eu fiz colégio técnico.
fiz colégio técnico em contabilidade. Então, comecei cedo com essa história toda. E aí eu me lembro de professores que falavam, poxa, você devia olhar para o tema de auditoria no futuro, porque naquele momento não era tão conhecido, tão visível, especialmente para onde, no ambiente que eu estava frequentando e que eu vinha. Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, isso é uma marca interessante também que veio de lá de trás. E aí, quando eu entrei na faculdade no meu primeiro ano, eu já trabalhava desde os meus 14 anos no escritório de contabilidade e advocacia pequeno. A primeira coisa que eu fiz foi ficar atento a esses mecanismos de contratação. A gente não mudou muito isso na nossa história da PwC. A gente ainda vai nas faculdades para fazer entrevista com os jovens. A gente ainda apresenta a firma para eles, a gente tenta capturar nas escolas as pessoas no seu início de vida profissional para dar um encaminhamento que tem. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Então, logo no meu primeiro ano da faculdade, eu me juntei à PwC. Eu me lembro que, inclusive, naquela época, eu tinha uma preocupação gigantesca, eu precisava trabalhar, e eu estava me alistando no serviço militar, serviço obrigatório militar, e eu não tinha sido dispensado. Então, empresas naquele momento, nessa fase que você está, normalmente não contratam, elas esperam ver o que vai acontecer. E a PwC, naquela época, já me deu essa oportunidade de uma forma muito interessante. Eu fui contratado já como funcionário, trainee no início de carreira de auditoria. E eu me lembro que no segundo semestre, quando veio a dispensa, eu tive até que um dia aí fazer o processo natural antigamente era de jurar a bandeira, né? Você tinha que ter o quartel. E eu me lembro que eu cheguei no quartel, eu era o único jovem que estava naquela época de malinha, terno, gravata, fui alvo de brincadeira de todo mundo. Mas fui lá, cumpri, voltei, deu tudo certo. Foi daí que começou. É bom, você entrou como trainee muito jovem, né? Quantos anos você tinha? Tinha 17 para 18 anos. Muito jovem. E como é que foi, assim, começar tão novo, né, nisso aí? E assim, você falou dos 41 anos, é realmente uma coisa super bacana, né? Como é que a gente constrói, né, uma carreira de trainee a presidente, né, em 41 anos? O que foi te levando aí, né, te motivando ao longo desse tempo? Então, eu acho que tem uma característica do tipo de negócio que a PwC que facilita isso em muitas das pessoas que estão lá e na carreira das pessoas. Também aliado ao fato de tipo de pessoa que a gente tem ali dentro também, né? A curiosidade, a inquietação, querer explorar horizontes novos, experiências novas. Eu tive a enorme chance de começar em São Paulo, na auditoria. Mesmo em São Paulo, eu fui me movendo lateralmente para cuidar da área de treinamento. Eu sempre gostei muito de estudar, então isso me aproximou muito do tema de treinamento, depois pessoas. Eu sou um cara que eu gosto muito do convívio social, de cuidar de carreiras, de cuidar de pessoas. Isso desde jovem, isso aparecia muito em mim. Então essas oportunidades foram aparecendo. Eu fiz meu mestrado na Getúlio Vargas. Eu me lembro que na época era uma dificuldade grande, porque o mestrado não tinha algumas flexibilidades e facilidades que a gente tem hoje de horários para você poder fazer. Era durante o dia as aulas, era pela manhã toda, alguns dias. Então, eu consegui fazer uma adaptação. Como eu cuidava de uma área interna, além dos clientes de auditoria, eu consegui ajustar o meu timing. Então, eu ia para a escola de manhã, esticava meu horário até mais tarde. Esse é um tema que foi sempre muito característica de uma empresa de prestação de serviço como a PwC, essa flexibilidade que a gente tem. Porque a gente trabalha na agenda dos nossos clientes. Então, uma semana você está num banco, uma semana você está em outro lugar. Então, isso sempre foi algo que a gente conseguiu manejar bem. E isso dá uma diversidade de experiências. Então, eu comecei atuando em indústrias, passei para atuar no setor financeiro. Uma certa altura da minha carreira, eu fui transferido para Nova York. Eu trabalhei durante 2 anos numa área central nossa, no escritório internacional de captação, que orienta as PwCs pelo mundo para empresas que querem lançar suas operações nos Estados Unidos, fazer abertura de capital. Então isso foi me dando essa diversidade toda. Eu estudei uma parte da minha vida em Londres, no Canadá, tudo isso trabalhando pela PwC. Então o que acaba acontecendo é que eu tive uma diversidade de experiências ao longo dessa carreira que, primeiro, que eu acho que não está disponível para qualquer tipo de empresa, embora as grandes empresas sempre tenham esse tipo de programa. E também eu acho que o meu estilo, minha forma, minha curiosidade, minha inquietação me permitiu isso. Então, acho que isso é uma das razões pelas quais é tão fácil quando eu olho e falo, poxa, 41 anos parece que não é tudo isso. Parece que não é tudo isso. E, de fato, eu tenho um prazer, uma satisfação enorme em fazer o tipo de trabalho que a gente faz, que é atender clientes, lidar com pessoas, cuidar de desenvolvimento de carreiras, que é uma marca do nosso negócio. Então, isso ainda me empolga até hoje. E aí tem mais um período de gestão aí pela frente para continuar fazendo isso. Voltando a falar um pouquinho do começo da sua carreira, como trainee, né? Como é que foi você entrar num programa assim e quais eram ali os seus principais desafios aí nessa época? Eu acho que desde sempre
prestar serviços para clientes, você precisa ter uma certa resiliência e estar disposto a ter a flexibilidade que isso exige de você, porque não necessariamente você vai sempre para o mesmo endereço, sempre para o mesmo lugar. Você tem rotinas que são quebradas, você tem viagens. Então, exige uma certa resiliência e um certo tipo de disposição para fazer essas coisas. Era muito difícil por causa da faculdade, inclusive, né? Então, eu tinha que, de fato, fazer todo o malabarismo possível para poder continuar mantendo o meu curso. E depois veio outros estudos que fiz. Então, mas a facilidade, hoje é muito mais fácil. Hoje, com a tecnologia, com a flexibilidade que existe no mundo, especialmente depois do que a Covid nos ensinou nesse lado da vida, fica mais fácil. Mas antigamente era mais difícil. Mas eu sempre contei muito com a compreensão e o entendimento daqueles que me lideravam, que me antecederam, que olhavam e viam que, de fato, para você ter o desenvolvimento, você tem que gerar essas oportunidades diferentes. Então, tem que de sorte. Eu sempre falo que tem sorte. As pessoas falam, poxa, também só faltava você ser azarado, né? Então isso foi algo que sempre aconteceu. Um impacto interessante, eu costumo usar isso muito quando eu estou nas discussões de inclusão e diversidade, que é outra pauta que me encanta e me estimula absurdamente. Eu sou apaixonado por esse assunto. A PwC, quando eu entrei, era um ambiente não era um ambiente diverso de onde eu vinha. Como eu te falei, escola pública. Então, eu estava acostumado a conviver, escola municipal, com uma diversidade que é a nossa sociedade, é o que existia ali. Então, isso era... Quando eu fui para a PwC, o primeiro dia que eu fui, eu não tinha... Nas entrevistas era constrangedor. Eu não tinha terno, porque eu não usava terno. Eu era um jovem de 17 anos. E eu me lembro que eu olhava para o entorno, só tinham homens brancos de ternos invariavelmente azul, cinza, camisa branca, gravata escura também. E eu me sentia um pouco marginalizado, hostilizado ou deixado de lado em relação a isso, o que não foi verdade, porque eu acabei sendo contratado já nessa primeira experiência. Então, a percepção que eu tinha não traduziu a realidade. Provavelmente os líderes daquela época já tinham uma mentalidade muito aberta a isso, até porque a gente tinha muitas pessoas que eram de fora do Brasil, que vinham de vários outros territórios e que traziam esse olhar diverso para os negócios, né? Então, acho que isso traduz um pouco desse início meu e de algumas coisas que seguem sendo uma marca minha até hoje, como esse olhar muito profundo no tema de inclusão, diversidade, ter certeza que a equidade está presente nos ambientes. Então, Bom, uma coisa que você contou aqui para a gente é que agora na PwC não tem mais essa questão do terno, né? Mudou, né? O dress code evoluiu um pouco, né? Foi uma mudança importante. Eu acho que a gente já era algo que estava latente, que era um desconforto que existia, porque o mundo vem evoluindo, as sociedades vêm evoluindo, aquele rigor que a gente tem que lembrar o seguinte, a PwC, ela tem a sua origem lá atrás na auditoria, que é um negócio regulado, é um negócio que, de uma certa forma, está muito vinculado à seriedade do assunto, ao rigor, a seguir regras, normas, mas o mundo evolui, a gente tem que lembrar que a gente trata com jovens, a gente traz jovens, uma camada gigantesca de jovens todos os anos para a firma. E aí, para continuar sendo um negócio que atrai jovens, que continua na modernidade do mundo que a gente vive e respondendo à complexidade do que a gente tem que fazer essas adaptações. Então, quando chegou a pandemia, já era um plano meu, proposto pelos sócios que me elegeram, ou combinado com os sócios que me elegeram, fazer uma modernização numa série de aspectos. Esse era um deles, inclusive, dar uma leveza maior nesse rigor. Porque você pega um jovem que sai da sua faculdade, ou que está ainda na faculdade, traz ele para um ambiente, ele, coitado, eu me lembro, eu não sabia nem dar um nó em gravata, era uma dificuldade adicional, era um ambiente mais... Então a gente foi adaptando aos poucos e acho que está por detrás disso uma crença muito grande de que a gente tem feito de tudo, e eu tenho um apoio gigantesco dos meus sócios, das pessoas da PwC, das lideranças todas, para criar um ambiente em que as pessoas se sintam acolhidas do jeito que elas são. Claro, a gente tem limites, tem padrões, tem protocolos a serem seguidos, né? A gente não tem uma regra sobre dress code, mas a gente sabe exatamente que a gente tem um cliente que tem um determinado segmento, um setor, uma região, ou até a faixa etária das coisas, a gente tem que ir dosando isso. Então, isso foi uma mudança importante. Eu acho que a gente caminha pelos escritórios da PwC e vê as nossas pessoas, você vê tudo isso ali no dia a dia e é muito legal. Agora, você falou bastante dessa mudança, né, do trainee de antigamente para hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que te chama atenção num talento quando você vai contratar alguém? O que chama atenção no jovem de hoje? Quais são as características
que vocês buscam mais e assim, o que te faz brilhar o olho ali quando você quer? É interessante porque, de fato, a gente, inclusive, a forma de contratar a gente mudou. A gente ainda visita faculdades, ainda faz isso, mas quando a gente lança os programas de recrutamento hoje, a gente nos últimos, acho que 3 anos provavelmente, que foi quando a gente já estava voltando do ambiente remoto ou de isolamento que a gente estava, a gente começou a criar mecanismos de mostrar uma atratividade maior, tentar mostrar os bastidores da PwC para todo mundo desde cedo, e a gente criou um processo de recrutamento em que a gente faz uma live, e a gente transmite nas plataformas gerais, e o interessante nela é que a gente pega um trainee que foi admitido no ano anterior, e ele faz a condução de uma entrevista com alguns membros da liderança da PwC. Então ali, o que a gente quer transmitir com isso? Você tem um jovem que entrou na PwC no ano passado, que já passou uma experiência de um ano, que sabe como é o ambiente e que consegue se comunicar diretamente com aquele público que está do outro lado, porque é muito mais fácil eles se identificarem com esse jovem, essa jovem que entrou, do que comigo. Por mais que eu me esforce, mas no visual, na modernidade e tudo, é muito mais fácil ele olhar para uma pessoa que parece um igual para ele. E aquela pergunta, e a gente tem um roteiro muito básico, a gente pede para a pessoa, desenhe o seu roteiro, faça as suas perguntas, aquela curiosidade que você teve um ano atrás, tenta trazer aqui, e a gente faz isso, é tão espetacular. E aí, essa pergunta sempre aparece, né? O que a gente procura, o que a gente está olhando, invariavelmente essa pergunta aparece em algum momento do público, porque a gente deixa o canal aberto para as perguntas. E eu acho que a gente sempre fala, eu sempre falo e destaco, que a curiosidade, inquietação, a vontade de querer aprender, a vontade de entender as coisas antes de tomar uma decisão, uma conclusão, está sempre disposto a estudar. É engraçado porque quando eu falo isso, são características que eu acho que são minhas características que fez isso dar certo. E a gente nota que hoje, cada vez mais, não tem uma fórmula básica, não importa muito a formação acadêmica, não importa porque o mundo está combinando as coisas, está alterando tudo. Então, o que faz diferença é essa curiosidade, essa necessidade de aprender, esse desejo de se desenvolver e de crescer. É isso que a gente acaba dando como a referência geral. É meio genérico? Talvez sim, mas acho que é o que faz a diferença em qualquer das profissões dos dias de hoje. Voltando um pouquinho para a linha do tempo aqui da sua carreira, a gente contou aqui na abertura que em 1998, depois de você passar mais de 10 anos como consultor e contador, você saiu de São Paulo para ser líder regional da PwC Brasil na Bahia. O que mais te marcou nesse momento e qual que é a importância que esse episódio aí teve na sua carreira? É algo interessante porque é algo que a gente continua estimulando nas nossas pessoas, essa mobilidade para a gente entender tudo que a gente tem de diversidade no nosso país, porque a nossa carteira de clientes, os nossos clientes, eles estão em todos os lugares no Brasil. A gente tem uma presença regional muito importante, acho que vocês comentaram a quantidade de escritórios que a gente tem, são quase 20 escritórios. A gente tem nosso pessoal espalhado por aí e os nossos clientes também. Então, acho que essa disposição em entender a diferença que o país tem, o Brasil é muito diverso, é muito diferente a cultura que você tem numa região para outra. Isso é um ativo espetacular. É por isso que a gente tem essa decisão de manter as nossas bases regionais em aberto, porque a gente também contrata as pessoas desses lugares. E isso traz o que é, no fim das contas, essencial para o nosso negócio, que é visões diferentes, uma capacidade de trazer pensamentos diferentes e experiências diferentes. Então, ir para a Bahia, para mim, eu costumo dizer que eu sou mineiro de nascimento, eu sou paulista de criação, mas eu sou baiano de coração, né? Eu me apaixonei pela Bahia, foi uma experiência incrível, tenho vínculos até hoje com a Bahia, tenho um carinho muito grande por pessoas que eu conheci lá e eu tenho certeza que foi parte importante do desenvolvimento meu, como líder, como mais aberto às experiências e ao que o país é e ao que as pessoas são. E você também atuou durante uns 10 anos ali no conselho, né, da PwC. Por 8 anos você foi membro do Conselho Global, inclusive, né? Nesse período você também presidiu o conselho da PwC no Equador, né? Brasil, sim. E como é que era a sua atuação nos conselhos, assim, essa perspectiva, né, que você ganhou ali de estar numa empresa global como a PwC, entrar em contato com essas diversas realidades, o que essa experiência aí de conselho te agregou para a tua liderança hoje? Eu acho que acabou dando a oportunidade de ter o distanciamento que a gente às vezes precisa para analisar os problemas. Quando você está numa linha executiva, como é o meu principal trabalho hoje, você está ali cuidando de uma execução, de um plano, de uma estratégia, de uma decisão que foi tomada, de um caminho que você combinou.
e aí o seu envolvimento é muito profundo naquilo. Você, de fato, está ali para fazer acontecer. Quando você tem a oportunidade de estar numa posição em que você começa a observar o que está sendo feito por alguém lá embaixo, por alguém que está reportando esse grupo, acho que o seu distanciamento, e aí a gente aprende que muitas vezes a gente tem aquele impulso natural, até porque eu venho de uma carreira executiva, de começar a dar respostas. Muitas vezes você precisa saber quais as perguntas que você tem que fazer para você descobrir o caminho certo e para ver se desperta naquela pessoa a capacidade de uma reflexão adicional além do que ele está vendo e executando. Então, acho que esse distanciamento é algo importante num processo desse. Acho que saber dar espaço para as pessoas explicarem o que eles estão fazendo, o posicionamento e o porquê que eles tomaram a decisão. Então, isso desenvolve, acho que, a capacidade de ver o todo, a capacidade de tolerância, de entender que existem outras visões que precisam ser consideradas, porque no conselho, invariavelmente, você tem várias outras pessoas que você precisa dar voz, ouvir, combinar, é um processo de consenso. E acho que se alguém me pergunta, e sempre me perguntam, a experiência mais relevante da minha vida profissional foi esse período que eu tive nesse board global da PwC. Na realidade, ele é um board que são 15 mil sócios no mundo que elegem 18 representantes. Então, primeiro é um privilégio estar lá, segundo é uma responsabilidade gigantesca. E aí é uma oportunidade de conhecer a PwC pelo mundo. A gente tinha uma dinâmica naquela época, não era como é hoje, que a gente tem essa capacidade de tecnologia para nos apoiar, mas as reuniões eram a cada 45 dias em algum território da PwC. Você passava uma semana com aquele grupo de conselheiros. Então você tinha a chance de entender a operação naquele local, naquele país, naquela cidade, naquela região. Você tinha a chance de interagir com pessoas muito diferentes. Você tinha a chance de começar a olhar a diversidade que representa a PwC nos todos os escritórios e regiões que ela atua. Então isso foi uma experiência muito rica em todas as dimensões. A tecnologia mudou essa dinâmica dos conselhos? Eu acho que hoje ela trouxe, de um lado, uma facilidade muito grande para você poder fazer dar uma agilidade maior. Acho que você tem um ganho de eficiência muito grande. Inegavelmente, se você tem lá na sua agenda marcado uma participação, uma live, uma discussão que você vai fazer online com outro grupo de pessoas, você vai entrar naquele horário e você sabe que ele vai acabar naquele outro horário. Então é muito mais efetivo, a performance fica muito mais direta. O problema que às vezes existe é que se a gente só cuidar disso, a gente não tem aquele outro lado importante que é conhecer melhor as pessoas, que é tentar entender as razões que estão por detrás de alguma decisão. É aquela história de você estar junto ali e você teve um momento de, poxa, mas por que você falou desse jeito? Ou então fazer uma conversa paralela, a gente acaba perdendo um pouco disso. Então tem que ter essa é uma preocupação gigantesca ali, que a gente né? tem. É o cafezinho, é a conversinha paralela, é a hora do almoço, é a hora que você encontra alguém no corredor e fala, poxa, eu queria falar contigo aquele assunto. Acho que essa capacidade de ter aquele estalo, aquele spark numa conversa, numa coisa, ela vai se perdendo se você não tomar cuidado com isso. Eu sou extremamente favorável a um modelo híbrido de trabalho, de convivência. Eu acho que isso tem ganhos de parte a parte, mas a gente não pode fazer com que isso seja o único caminho. Uhum. Mas Como é que mudou. Vocês estão no modelo híbrido agora? Nós estamos. Na realidade, quando eu falo sobre isso, eu tenho até um pouco de receio, porque para a gente é muito mais fácil. Para um prestador de serviço como a PwC, para a nossa atividade, é muito mais fácil. Porque a gente, desde que as pessoas começam a trabalhar na PwC, ela sabe que ela não vai para o escritório, ela vai para um cliente, ela vai fazer uma viagem. Então, ela tem que ter uma disposição maior. Então, foi muito fácil para a gente entrar nesse modelo remoto, no modelo de distanciamento que a gente teve. Eu vi a dificuldade de vários clientes nossos, a gente teve que ajudar várias empresas a fazer essa mudança no período pré-pandemia, porque tinha gente que não tinha equipamento, não tinha mobilidade, não tinha notebook. Então eu me lembro de clientes nossos que a gente teve que ajudar eles a colocarem 40 mil notebooks para funcionar da noite para o dia e ver como é que funcionava, como é que era o aspecto de segurança, cibersegurança, acesso remoto, as pessoas não tinham internet de qualidade em casa às vezes. Então tem uma dificuldade gigantesca. Hoje eu acho que o mundo está diferente em relação a isso. Acho que a tecnologia evoluiu muito, a facilidade, a gente ganhou destreza para poder operar com isso. A gente continua no modelo muito flexível. A gente acaba seguindo a agenda dos nossos clientes, porque tem clientes nossos que estão 100% do tempo no local de trabalho. Você fala de educação, hospitais, logística, esse pessoal trabalha todo dia no campo, nos lugares. Tem clientes nossos que têm uma flexibilidade maior. A gente adota um modelo em que a gente ajusta a nossa agenda à agenda do cliente. Mas é um modelo híbrido, é o que a gente tem que tentar estimular, até para facilitar a vida daqueles jovens que estão iniciando carreira, que estão se formando, fazendo faculdade.
facilita em todos os aspectos, para quem está no momento de maternidade, paternidade, jovem, criança que acabou de nascer. Então, você consegue trazer isso. A gente tem sido, eu acho que dá para dizer que a gente tem sido bem feliz nessa experiência. Eu tenho uma sócia que cuida da área de Human Capital da PwC aqui no Brasil, que ela é extremamente competente e criativa com os programas que ela faz, e isso faz uma diferença muito grande. Uhum. Em 2013, você deixou os conselhos e passou a liderar a área de finanças e operações da PwC, né? Depois você liderou a área de assurance e auditoria. Como é que foi para você sair de uma posição mais estratégica e distanciada para liderar mais de perto essas áreas? E quais os aprendizados dos conselhos que você levou aí para o seu estilo de liderança? Eu acho que isso me equipou muito melhor para essa fase seguinte que veio, né? Acho que a visão ampla que eu adquiri ao longo do tempo me facilitou na hora que eu estava ali gerindo, por exemplo, a área de operações e finanças da firma. Eu tinha uma visão do todo e isso facilitava na hora de decidir coisas, na hora de convencer pessoas, na hora de trazer o consenso, porque você conseguia acabar, de um jeito ou de outro, você acaba tendo a visão do outro lado também, mesmo que não detalhada, mas você entende objetivos, isso me ajudou muito, me ajudou muito. A volta foi importante porque eu tinha um plano de seguir na minha carreira, evoluindo ali, para terminar minha trajetória executiva, ou para evoluir na minha trajetória executiva, sempre tive um plano de liderar. Eu liderava escritório regional, depois eu liderei áreas, depois eu liderei operação importante nossa. Então estava na minha cabeça que eu precisava seguir nessa evolução. E foram experiências diferentes, me deu maior agilidade e conhecimento de algumas áreas que eu não tinha tanto domínio. Foi quando eu atuava como um CFO, sem ter tido essa experiência prévia. Então, isso foi me ajudando a formar e ser mais completo nas minhas atuações. Me ajuda muito mais hoje, inclusive, porque ter passado por isso faz com que quando eu estou discutindo com o meu comitê executivo, com o meu time de liderança, as decisões, eu sei do impacto disso no detalhe em algumas das nossas áreas. Isso facilita muito o processo. Você tocou aqui num ponto, né, quando você estava contando um pouco da experiência na pandemia, dos clientes, né, que muita gente não tinha internet, não tinha, né, computador, né, o Brasil viveu uma situação singular ali, né. Uma das suas, as suas ações ali que você levou adiante foi justamente essa questão da inclusão digital, né, você fez um projeto ali com o Instituto Locomotiva. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia, se foi na pandemia mesmo, se foi a partir disso aí que você contou para a gente, e como é que você vê o impacto disso, né, no mercado brasileiro, né, na hora de buscar talentos, inclusive, né? Não, foi sim, acho que foi derivado, inclusive, da experiência que eu tinha em casa, né? A gente começou a viver distanciados, eu assumi a presidência da firma, eu estava em casa. Foi uma coisa muito frustrante, porque depois de tanto tempo de PwC, eu queria estar ali com os meus sócios, comemorando, abraçando, convivendo, e eu tive que, todos nós passamos por isso, né? E aí eu comecei a ver a dificuldade de ter 2 adolescentes em casa que faziam suas aulas virtualmente, minha mulher trabalha no ambiente corporativo também, e eu via aquela dinâmica dela na tela o tempo todo, eu na tela do outro lado, a gente demorou para aprender, tá? Acho que todos nós demoramos muito para aprender essa dinâmica em família. E eu comecei a pensar sobre um país como o Brasil, com tanta exclusão que a gente vê no dia a dia, qual não seria a dificuldade? A gente começou a ver relatos de pessoas falando, poxa, naquele determinado lugar é um celular para a família toda. Eu falei, poxa, mas isso tem algum problema? Como é que a gente faz para entender e o que faz com isso? E a gente começou a discutir isso internamente. Eu acabei chamando o Instituto Locomotiva, o Renato Meirelles, para trabalhar com a gente muito próximo, a gente muito amigo, e a gente desenvolveu esse projeto. Acho que isso foi importante. Parte do que estava por detrás era entender, mas entender para fazer com que isso tivesse um uso para as futuras. Estava se avizinhando alguma campanha política na época, para alguns níveis no país. Falei, poxa, se a gente tiver um documento que mostra um pouco melhor esse panorama, pode ser um estímulo para ver o que a gente faz no futuro com políticas públicas, ou como é que estimula o empresariado em geral, para ver como é que a gente colabora num processo desse. Acho que a gente teve um sucesso importante, acho que a mídia deu uma cobertura muito legal quando a gente teve o estudo finalizado. Várias mídias, vocês nos ajudaram com isso, jornais, TV, a gente falou muito sobre isso, a gente levou isso para fora do Brasil, a gente teve organismos internacionais que começaram a olhar e falar, poxa, a gente tem
Tem organismos internacionais que destinam recurso para investimentos a fundo perdido em determinadas áreas, especialmente para áreas vulneráveis. A gente acabou fazendo associações e trazendo pessoas para fazer isso no Brasil. Teve uma evolução bacana, acho que teve um impacto muito importante. Teve um impacto muito importante para a gente internamente, porque a gente começou a ter um olhar que a gente, como uma empresa atuando nacionalmente, como a gente atua no Brasil, a gente poderia também fazer alguma coisa para atrair mais, para incluir mais jovens, além dos nossos programas naturais de contratação. A PwC sempre foi uma empresa que faz uma inclusão social natural, porque ela pega jovens que não sabem nada de uma profissão e desenvolve profissionais para qualquer carreira. A gente tem uma capacidade de formar líderes. A quantidade de pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira que são presidentes de empresas com as quais eu convivo hoje, e nós nos conhecemos em circunstâncias tão diferentes no passado, bancos escolares, trabalhando em algum lugar, almoçando em algum canto, e a gente foi crescendo e querendo. Eu falei, poxa, a gente precisa fazer algo além disso, e a gente criou programas para isso específico. A gente criou um programa para trabalhar com camadas vulneráveis, jovens que nunca tinham trabalhado. Foi um programa muito bacana, foi tudo a derivação desse processo que a gente teve, e aí a gente segue fazendo e ampliando isso até hoje. Quando você fala nessa questão de formar gente diferenciada para várias áreas, vocês mudaram o processo de seleção, tiraram algumas barreiras? A gente sabe, né, por exemplo, inglês, né, uma barreira. Teve essa preocupação? Teve. Conta um pouquinho como é que foi essa evolução de vocês. Não, teve. Acho que a gente... Não seria justo dizer que o tema de inclusão e diversidade surgiu quando eu assumi, não. A PwC sempre teve uma jornada de inclusão e diversidade. A gente nós estamos acima de 15 anos trabalhando com isso no Brasil e no mundo. Talvez antes, mas marcadamente dessa forma, como uma área própria para cuidar faz esse tempo todo. O que a gente fez quando eu assumi foi acelerar esses programas e dar maior visibilidade para eles. E aprender algumas coisas e começar a trazer isso para execução. Você comentou do inglês, eu acho que o inglês é um tema marcante mesmo. A gente sempre testou as pessoas que estavam sendo contratadas no inglês. Era um dos testes. A gente continua testando, mas o que a gente faz com isso hoje, ele não é para excluir. Ele é um elemento para a gente saber que se aquela pessoa for contratada, qual é o nível de inglês que ela tem. E a gente usa aquilo como informação e uma ferramenta para a gente saber qual o programa que a gente estabelece para acelerar o inglês daquela pessoa, em que nível ela está. A gente eliminou essa barreira, a gente eliminou algumas outras barreiras também. Antigamente, no passado, tinha um conceito de best sources e tudo mais. Hoje a gente contrata pessoas e jovens de qualquer universidade no país inteiro. A gente faz um processo, é meio como se fosse blind em algumas etapas dele, para a gente trazer o jovem, ver como é que é a performance dele em raciocínio, em entrevista, em discussão, como é que ele está, como é que está o interesse, a motivação, e a gente vai fazendo. Isso foram barreiras removidas justamente para a gente poder dar mais acesso e ampliar a diversidade que a gente precisa ter no nosso negócio. Os programas têm sido bem reconhecidos, têm sido apontados como referência para várias áreas, então a gente tem muito orgulho dessa pauta de inclusão e diversidade dentro da PwC Brasil. Voltando um pouquinho aqui na sua carreira, você assumiu, né? Você se tornou sócio-presidente da PwC em meio à pandemia, né? Em junho de 2020. Quais foram os aprendizados que você teve e, pessoalmente, como foi isso para você, assim, num momento que tinha muitas incertezas, né? E muitos desafios que a gente comentou aqui no início. Como foi isso para você? Acho que no primeiro momento foi um choque. Acho que todos nós passamos por um grande choque naquela situação. Acho que nunca ninguém conseguiu imaginar ou antever que a humanidade ficaria de joelhos diante de um vírus. É um negócio que a gente olha para trás e fala, poxa, como é que a gente conseguiu sobreviver esse período todo e estamos aqui? Foi impactante, acho que teve um quê de frustração muito grande para todos nós. Eu me lembro que a frustração se expressava em vários níveis. O meu, eu citei aqui rapidamente, de eu não poder estar celebrando com as pessoas. Eu lembro dos meus filhos que estavam em momentos importantes do seu ensino médio e não podiam estar com seus amigos nas festas, nas conversas, nos trabalhos. Então eu fui vendo isso como um sofrimento muito grande. Trouxe aprendizados importantes, né? Eu acho que rapidamente a gente aprendeu que a gente precisava de parcerias maiores, alianças maiores para superar essas dificuldades. Eu acho que, como era um ambiente tão inesperado, tinha tanto ineditismo em tudo aquilo, você não sabia, você não tinha segurança sozinho de qual caminho tomar. Então a gente começou a fazer grupos de consulta de coisas, de temas. Eu me lembro que tem um grupo que eu faço parte até hoje, que a gente chama de CEO Group. Ele foi formado durante a pandemia por um grupo de WhatsApp. Ele começou um pouco antes, ali com um movimento com algumas pessoas. Eu me incluí nesse grupo durante a pandemia, num grupo de WhatsApp, e isso para a gente foi uma ferramenta mágica, porque
teve momentos que a gente falava assim, poxa, vocês estão exigindo máscara, vocês estão fazendo não sei o quê. No grupo, você colocava uma pergunta, em 15 minutos você sabia o que 20 CEOs estavam fazendo, 40 CEOs estavam fazendo. Então isso foi para a gente muito importante, tanto que a gente hoje, eu acho que eu não sou o único, a gente tem quase 190 CEOs nesse grupo até hoje. Uau. A gente trata com carinho muito grande, um respeito muito grande por todos. A gente se encontra hoje, a gente tem eventos presenciais e a gente valoriza demais esses momentos. Então, acho que a gente aprendeu muito com o tema de parceria, aliança. Ninguém tem as respostas para tudo. A gente não tem que ter vergonha de fazer as perguntas, porque nem todo mundo sabe de tudo. Ficou muito evidente. Não tinha um CEO, ele está acostumado a saber o caminho, desenhar, tem playbook para tudo, tem script para tudo. Ali não tinha. Então acho que foi uma lição muito importante para todos nós. Eu vejo uma diferença muito grande daqueles CEOs que iniciaram a sua trajetória nesse período em relação a outros que talvez já tivessem mais segurança e caminhos. É uma diferença muito grande. Acho que tem uma colaboração muito maior. Isso é muito importante. A gente sabe, né, que é um lugar às vezes muito solitário ali, né? Então trocar com pares é sempre legal. Voltando a essa questão da diversidade, né, que você falou, na PwC você tem alguns programas, né, como o Women in Leadership, o Black as Manager, todos esses programas ali que você incentiva bastante, né, voltado para a inclusão e tal. Como que você vem trabalhando esses temas, né, internamente? E você também faz bastante participações em outros, né? A gente citou aqui o Mover, né, em outros grupos fora, né, o Fórum de Direito em Empresas LGBT e mais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa tua atuação e por que você acha que é importante, né, você, como CEO da PwC, estar envolvido nisso internamente, mas também externamente, né? Eu acho que tem vários motivos, né? Desde o básico de que é fazer a coisa certa, você tratar as pessoas com esse devido respeito, isso é o que tem que ser feito. Refletir a sociedade brasileira precisa estar refletida em todos os ambientes que a gente convive. A gente sabe que é muito difícil você olhar para dentro do escritório e não ver o público que você vê do lado de fora. Então, tem toda uma série de coisas que move a gente para isso. Eu falei das minhas origens, que eu via isso no meu dia a dia antes, depois eu fui para um ambiente fechado que não tinha isso. Então, isso tudo me fez, acho que, pensar muito sobre isso. Claro que eu tenho influência familiar, minha mãe é uma figura sempre importante na minha vida, as mulheres que tocaram minha vida, que eu convivi, que me criaram, que estão junto comigo. Então, tem todo esse aspecto aí que move o assunto. Mas, além de tudo, a gente trabalha... O espectro de clientes que a gente tem no Brasil hoje, ele é muito diverso, ele tem isso nele. Então a gente também precisa ser uma empresa diversa, com ideias diversas, com perfis diversos, para poder atender, criar e enxergar os outros lados que existem em todas essas conversas e interações. Eu acho que tem o fato também da gente a gente depende das novas gerações. A gente contrata um monte de jovens todos os anos. Eu tenho um amigo que sempre fala isso, né, que talvez a nossa geração tenha falhado em deixar um mundo melhor para gerações futuras, mas seguramente a gente não falhou em deixar jovens melhores para o futuro que vem. Porque eles já vêm com alguma coisa instalada ali que o mindset já é diferente. Eles têm um olhar muito mais crítico no tema de sustentabilidade, eles têm um olhar muito mais crítico no comportamento, quando ele é excludente. Eu vejo isso em casa, eu vejo isso nos meus amigos, eu vejo nos filhos dos meus amigos, amigas. Isso é impressionante. E isso é talvez a garantia, a principal razão pela qual a gente continua acreditando que o caminho é esse. Em todas as pesquisas que a gente faz, a PwC hoje é uma escolha dos jovens como início de carreira. Um dos elementos eles sempre falam, porque ela é uma empresa que a gente vê a diversidade de fato ali dentro. A gente vê ela ganhando vida nisso. E a gente fala muito sobre isso o tempo todo. Nesses fóruns públicos, faço questão de falar, faço questão de expor, faço questão de mostrar. E a gente tem mudado o perfil interno nosso. Hoje a gente tem, o nível de mulheres que a gente tem na liderança é gigantesco, o nível de pessoas, de negros, pardos que a gente tem em toda a firma, você anda lá, você vê isso no escritório, isso é muito bacana. Então isso reflete algo que a gente acredita, que eu e os meus sócios acreditamos, e a gente tem sido reconhecido por isso, né? Tem programas internacionais aí, a própria ONU me premiou há um ano atrás como o CEO mais diverso do Brasil, então são reconhecimentos importantes que traduz o esforço de todas as pessoas da PwC em fazer isso acontecer no dia a dia. E como é que você tem visto essa questão da diversidade hoje, né? Com esse novo posicionamento, o Trump, toda vamos dizer, esse quase revés ali numa situação tão... Eu tenho tido a oportunidade, até pelos assentos externos, as participações externas que eu tenho, de falar sobre isso e de vocalizar. Eu primeiro sempre digo que isso não é uma crise que a gente precisa importar para o Brasil.
Ela não nos pertence, ela não é nossa. O espectro da população brasileira é completamente diferente dos outros territórios e países. A gente tem uma população majoritariamente negra, a gente tem um número de mulheres expressivo e gigantesco, são pessoas que estão aí, a gente tem outras dificuldades de exclusão que o mundo lá fora não tem. Então a gente não precisa importar essa crise. Segundo, o país precisa desse desenvolvimento, dessa inclusão para ele continuar crescendo. A gente vê que qualquer movimento que a gente faz e que promove a inclusão adicional, o Brasil brilha no momento seguinte. Ele aumenta consumo, ele aumenta investimento, ele aumenta oportunidades, e a gente acredita nisso e vê isso. Então, eu acho que existe... A gente tem que lembrar o seguinte, né? Governantes vêm e vão, os períodos não são tão longos, ninguém é permanente. Então, essas coisas, eu encaro isso muito mais como algo transitório, passageiro. Talvez é um momento em que alguns territórios, talvez os países mais desenvolvidos, estão enfrentando e que a gente talvez ainda não chegou a enfrentar, espero que não enfrente no futuro, porque eu acho que começou essa onda de inclusão, diversidade, de abrir espaço para todos, de ser mais aberto, começa a incomodar os níveis de cima, porque leva um tempo até chegar no topo. E talvez isso seja uma tentativa do topo em continuar ali no topo do jeito como ele sempre foi tradicionalmente. Isso não vai acontecer, isso é transitório, isso passa, não tenho dúvida nenhuma. Antes da gente ir para o quadro de dicas, tem uma ótima pergunta. Você está quase 41 anos na PwC, né? E vocês lá buscam estimular tanto aqueles que querem construir uma carreira longa e também aqueles que querem só ter uma oportunidade para depois, enfim, ir para outras empresas. Qual que é o valor de vocês cultivarem aí esses dois perfis? Então, acho que isso faz parte do histórico nosso e do formato nosso. Dentro da PwC, cada um tem a sua carreira para desenvolver. Eu costumo sempre lembrar todo mundo que a PwC vai continuar, a PwC Brasil, a PwC no mundo, vai continuar criando oportunidades, mostrando caminhos, mas a carreira é de cada um. Cada um tem a chance de começar a dar um caminho diferente, ampliar o seu horizonte, ser mais especialista num tema, mas ser generalista em outro, experimentar uma área diferente, um território diferente, um escritório diferente, uma área diferente, um país diferente. Então tudo isso permite que cada um comece a ter um domínio e o controle sobre a sua carreira. Até que chega um momento em que a pessoa fala, poxa, já aprendi aqui, eu quero agora experimentar algo fora, e para a gente isso é interessante. Eu não quero dizer que a gente quer estimular que todo mundo saia da PwC, não. Mas ter o turnover é algo que estimula, porque as pessoas vão estar lá do outro lado e invariavelmente não vão esquecer dessa experiência que teve aqui dentro, vão estar conectados com essa relação. E isso acaba sendo um resultado da longevidade da construção que a gente vem fazendo. Acho que isso tem sido assim, sempre foi assim, e acho que a gente tem que continuar estimulando para que seja assim. Até porque as soluções, eu comentei com vocês, né? Houve uma época nas histórias das organizações que todas as organizações achavam que conseguiam resolver tudo sozinhas, criavam seus sistemas, faziam suas decisões, abriam suas filiais. Hoje a gente nota que há uma consciência muito maior de que alianças, colaborações, parcerias, ter outras pessoas se envolvendo, ajudando, é uma fórmula de sucesso muito mais efetiva. Então esse turnover, ter gente do outro lado da mesa que já foi do nosso lado, a gente também traz gente que foi formada no mercado para fazer parte do nosso negócio, é uma mudança importante, porque muitas vezes a gente precisa a gente não tem uma história tão longa de criar cientistas de dados na PwC. A gente às vezes precisa de um contingente de alguma coisa de tecnologia. Cibersegurança é uma área nossa que brilha absurdamente. A gente agora está falando de cyberataques numa era pós-quantum. A gente está trazendo especialistas com isso para a gente continuar crescendo. Então, assim como a gente deixa alguns irem, alguns vão por outras oportunidades, a gente também tenta olhar e trazer para a PwC várias coisas diferentes. Isso é importante, essa troca de experiência. Olha, eu queria só fazer a última pergunta, que é o seguinte, a gente falou aqui no começo, né, que você assumiu aí os próximos 5 anos, né? Bom, a sua ambição é dobrar o faturamento, né, com foco nos setores financeiros, agronegócio, energia, varejo, consumo. Você já dobrou a receita. A gente sabe que quando a gente atinge uma meta, a meta só piora, né? Só dobra. Então, assim, eu queria que você falasse em comparação ao seu primeiro mandato, né? Como é que você vê esse desafio agora? Como é que você acha que você vai bater essa super meta aí? Então, hoje pela manhã, quando eu cheguei, eu estava terminando uma reunião que eu faço periodicamente com os nossos sócios aposentados. Essa é uma característica que uma empresa como a PwC tem. A gente é um partnership, a gente é uma sociedade
e a gente tem períodos do sócio aposento, mas a gente nunca abandona essas relações. A gente, inclusive, tem relações com esses que saem da firma, que a gente faz eventos que a gente chama de alumnis, a gente traz eles para continuarem convivendo com a gente celebra esse espaço todo, assim. E aí eu estava comentando com eles, falando da nova estratégia, e é interessante porque um comentário que eu fiz para eles e que eu tenho falado para todos, a gente, quando entrou nesse primeiro ciclo de gestão, que começou ali em julho de 20 na pandemia, a gente tinha muita coisa para ajustar. Era a pandemia, era uma outra fase que a gente estava querendo encarar. Então teve uma série de dores, sofrimentos e coisas que a gente teve que superar para lançar a nossa estratégia, que naquela época a gente lançou em outubro de 20. Então a gente já começou um pouco atrasado. Esse ano a gente tem o privilégio de, como tudo já está alinhado, a gente está, maio e junho são os períodos de transição para a gente começar julho, que é o início do novo ciclo, com tudo já ajustado no caminho que tem que ir. Eu acho que hoje eu vejo a PwC muito mais preparada, resiliente, estruturada, muito mais encorpada no que a gente entende que é o caminho nosso do que estava lá atrás. Quando a gente define as áreas de atuação, que a gente tem as indústrias que a gente quer focar, a gente está falando das indústrias que a gente entende que é onde a gente tem conhecimento profundo e é onde a gente continua fazendo a diferença e causando impacto. Tecnologia é um tema que para a gente hoje, a gente domina com facilidade. A gente é a referência no Brasil para temas de cibersegurança para quem quiser, tiver qualquer problema. Então isso segue trazendo diferenciais e a gente tem uma crença muito grande que estabelecer essas metas agora é muito mais crível e factível do que era há 4, 5 anos atrás, naquele momento tão fragilizado que todo mundo estava. Bom, conversa tá ótima, né, Estela? A gente tinha uma aí. lista aqui de perguntas, mas a gente vai encaminhando aqui para o nosso final e vamos para o nosso quadro de dicas. Marco, eu queria saber o que você faz para você cuidar do seu bem-estar físico e mental em meio a tanto trabalho. Eu acho que eu tenho a sorte de conseguir reproduzir na minha vida pessoal parte do que é a característica da minha vida profissional. Continuo sendo uma pessoa sempre curiosa, estimulo isso nos meus jovens adultos que eu tenho em casa, na minha mulher, a gente tem essa dinâmica de ler muito, estudar muito, pesquisar coisas, querer ter experiências diferentes. Então, no dia a dia, eu treino. Eu tenho um hábito de treino que eu estou com a mesma pessoa que me apoia nisso, meu personal trainer há muito tempo, mais de 2 décadas, é a mesma pessoa, ele sabe exatamente os meus limites, onde dói, o que acerta, então isso é bom. A corrida sempre fez parte do meu dia a dia, é algo que com essa quantidade de viagens que a gente faz, é um tema que facilita, que você leva pouca coisa e você consegue fazer alguma coisa minimamente que faz. Então é algo que já foi mais intenso na minha vida, hoje é menos, mas continua sendo parte da minha dinâmica. Jogava tênis, não jogo mais, hoje eu assisto tênis. Então isso também é algum programa família que a gente faz em algum torneio grande de tênis em algum lugar, para a gente estar junto, aproveitar junto, todos gostam e se divertem com isso. Então, do ponto de vista de saúde, bem-estar, essa é a dinâmica que eu tenho mais ou menos nesse sentido. De leitura, você tem algum livro que você leu recentemente que você gostaria aqui de indicar para o nosso ouvinte? Eu leio muito, tem um monte. A gente não tem tempo para falar todos que eu gostaria, mas de fato a gente lê muito, eu gosto de ler muito, meus filhos gostam de ler muito, minha mulher também, é um hábito que a gente tem muito em casa. Eu sempre gostei muito, claro, falar de Adam Grant, falar de outros clássicos que a gente tem que falam sobre gestão, sobre relacionamento de pessoas, Malcolm Gladwell, são clássicos que a gente tem, são vários livros importantes, mas eu sempre gostei muito de algum gênero policial, um gênero de mistério, alguma coisa assim. Então, eu sempre faço referência a Dashiell Hammett, que tem assim um par de livros excepcionais, vários livros, mas eu me lembro de alguns, um deles se chama Continental Op, que é um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida. Depois que você lê esse livro, você lê qualquer outro, você fala assim, poxa, eu já vi isso antes. Não, você viu depois, porque o antes era aquele lá do cara lá que cresceu na década de 30. Tem Lawrence Bloch, é um cara que ainda é vivo e escreve muito uma literatura no ar importante. Tem Hermann Henning, que é um sueco que tem livros incríveis. Ele tem um que chama O Homem de Beijing, que é uma história fantástica. Ele tem um policial, um detetive que ele criou também, muito conhecido e que é protagonista de várias séries. É interessante você ver isso no livro e ver na TV, que chama Kurt Wallander. Então, acho que são esses nomes que eu tenho para falar. Tem um livro que é um clássico para mim, que é Ray Bradbury, que foi lançado no Brasil recentemente com outro nome. Ele tinha outro nome, que era Uma Sombra Passou Por Aqui, e eles lançaram agora uma edição atualizada, uma edição em português, que chama O Homem Tatuado. É um livro espetacular, espetacular.
A gente falou aqui no episódio que você faz parte do Conselho Consultivo da Fundação OSESP, né? Qual que é a sua relação aí com música? O que você gosta? Então, eu gosto muito de música, eu acho que é uma forma de arte muito bonita. Eu acho que uma orquestra sinfônica é algo que tem uma lição por detrás de como é que você coloca aquilo para funcionar daquele jeito. Um executivo devia aprender muito com isso, olhar muito para isso. Mas eu gosto muito de música clássica, gosto muito de música em geral, gosto muito de... Não poder deixar de falar do Villa-Lobos, que é um negócio que eu adoro, é sempre muito espetacular, e a OSESP performa maravilhosamente bem isso. O condutor que a gente tem lá, o Thierry Fischer, é espetacular. Eu gosto também de alguns outros clássicos internacionais. Claro, gosto de Bach, gosto de Stravinsky. Então, tem algumas coisas assim que eu gosto muito. Mas, em essência, eu gosto muito de música. Gosto muito de coisas ao vivo. Então, eu gosto de série, gosto de filme, sim, mas eu gosto de teatro. Teatro é uma coisa que me move muito. Eu sempre procuro, vou atrás, e no Brasil a gente tem uma produção incrível. Acabei de voltar de fora, que também vi uma outra coisa espetacular. Então, teatro é algo que me chama muita atenção. E tem muita coisa boa pra gente ver. Mas você vê série também, não? Porque Vejo. você falou tanto de policial, eu fiquei imaginando Não, série. eu vejo. Você sabe que eu tenho uma paixão, assim, por alguns que são mais clássicos hoje em dia, que é o CSI, Criminal Minds. Ah, é isso. São coisas que eu gosto muito, que me despertam uma curiosidade incrível. Claro que tem coisas fenomenais que a gente vê e fica boca aberta, que nem Adolescência, que é uma das últimas muito impactante da gente ver. Filme. Não poderia deixar de falar do Ainda Estou Aqui, que é um negócio assim surreal, de tão magnífico que é a história. Conclave, eu acho que foi um filme recente muito que eu vi, muito bom. Gosto de ações assim, meio surreais. Missão Impossível, assisti o último recentemente. Tem que ter o espírito de estar ali se divertindo e acreditando, porque de fato 007 sempre me chamou muita atenção também. Legal. Bom, e para terminar, qual que é a sua dica aí de liderança e gestão para quem está começando a carreira? Eu acho que, para quem está começando mesmo, acho que uma coisa que eu aprendi o tempo todo é acredita que não tem barreiras e limites para o potencial de cada um. As pessoas têm a oportunidade de, com curiosidade, com inquietação, com resiliência, claro, sempre é preciso, passar, aprender, crescer, se desenvolver, e cada vez mais o mundo tem menos barreiras para você ter acesso às coisas. A tecnologia, ela tem o seu lado ruim, o seu lado complexo. A gente falou muito de livros aqui, de comentários. Eu tenho me preocupado muito nas conversas com os temas de a compulsão, a dopamina, o vício que as pessoas adquirem por qualquer coisa hoje em dia. Está muito fácil o acesso. Então, a gente tem, mas ela, de um outro lado, ela disponibiliza um acesso muito mais amplo e fácil para as pessoas. Sendo bem usada, é uma forma das pessoas continuarem crescendo, se qualificando, tendo acesso e se desenvolverem. Então, eu acho que para os jovens em geral, ou para aqueles que estão começando carreira ou início de suas profissões, invistam no seu autoconhecimento, que eu acho que é fundamental você saber seus limites e saber até onde você vai e o que mais que você precisa aprender para ser mais amplo na sua visão do todo, do entorno e do conjunto. Isso aí. Bom, Marco, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença. Obrigada por ter compartilhado com a gente sua história, ter compartilhado seus aprendizados. Eu espero que você volte mais vezes. Eu agradeço muito a generosidade e honra de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Marco. Nós que agradecemos. A gente conversou com o Marco Castro, que é sócio-presidente da PwC no Brasil. E Estela, eu te encontro no próximo episódio, combinado? Combinado. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, você pode mandar um e-mail pra gente, pro cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser aprofundar mais este assunto, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. Eu encontro você na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.